Já, mas antes, o Flamengo, que entra em campo já já, Renato, você falou, espero que o Gabigol não se machuque. Mas você acha que o clima da torcida tá pró-Pedro? Nas redes sociais não tá muito, não. Tá todo mundo mais de acordo com a punição e tal. Rede social, meu caro Tirone, é uma ilusão. Rede Aham. social é uma bolha que não tem nada a ver com arquibancada. Se de repente o Gabriel se machucar, a arquibancada vai babar de ódio. Vai babar de ódio. Porque eu vou dar um número que eu já repeti aqui. Dos últimos 19 jogos do Flamengo na Libertadores, apenas um jogador esteve em atividade em todos eles. Chama-se Pedro. Me pergunte quantos gols Pedro fez nesses 19 jogos. Eu respondo: 15. Vocês acham que é genial realmente barrar o Pedro da Libertadores? Artilheiro da Libertadores no ano passado, rei da América e hoje não está nem no banco. É coisas do Flamengo. O Flamengo pune o próprio Flamengo. Ô, Rodrigo, a gente conversou já um pouco sobre essa questão do Pedro um pouco mais cedo. A impressão que dá é que o Flamengo está um pouco na linha dura, na linha do. O cara que agrediu já foi embora, já está demitido. Agora o Pedro tem que se emendar. E aí tira ele do jogo, desse jogo importante do Flamengo. Você acha que é por aí? Você acha que o Pedro, nessa queda de braço, está perdendo força, inclusive? Eu acho, eu vejo diferente do Renato. Acho que a punição aplicada foi igual a que foi aplicada ano passado, né? Eu acho que sim, tem uma discussão, porque o clube realmente tem um prejuízo técnico, mas tinha que ser punido porque ele cometeu dois atos de indisciplina. Um deles foi não aquecer e, portanto, não entrar em campo, e o segundo foi faltar. Eu fiz uma analogia mais cedo, né? Que é como se fosse um cartão amarelo quando alguém provoca e o outro dá um soco na cara e leva o vermelho. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu. Acho que nesse sentido aí a diretoria agiu corretamente. Sim, tem uma discussão porque tem um prejuízo técnico. O Renato já deu os números aí de que o Pedro é o maior artilheiro recente, mas já foi feito, por exemplo, o Gabriel ficou fora de um jogo contra o Palmeiras, no meio, com esse mesmo critério, né? Rodrigo, E aí Rodrigo, o Renato Rodrigo. também acha que foi equivocado, né, ali, mas eu Não, acho não que é é só uma. isso. Não é só isso, Rodrigo. Seria equivocado também, portanto, eu sou contra a suspensão, mas o Gabriel se machucou. O Gabriel não podia jogar. Por isso é que deram a suspensão nele. Se o Gabriel tivesse 100%, não ia ter coragem. Vamos lembrar como é que foi a briga? Gabriel se contunde É, no jogo, no vestiário, esculhamba o gramado do Maracanã e culpa o Marcos Braz. E aí vai um bate-boca monstruoso, quase vão às vias de fato. Aí o Marcos Braz, malandro, suspende ele por um jogo, que ele não ia poder jogar. Assim é fácil, né? já teve outro Mas episódio, né, Renato? Foi eu ano acho que passado? Não, ano retrasado, eu acho. de qualquer maneira, acho absurda a suspensão. A suspensão é contra o próprio clube. Ah, você acha que aí dá só 5%? Não, dá 20% de multa. Faz o que você quiser fazer, desde que você não puna o próprio clube. Porque você, no caso de suspensão, você está punindo o próprio clube. Só isso que eu acho. Diga Eu acho que lá, tem essa Rodrigo. discussão, mas eu acho que de qualquer jeito ele tinha que ser punido, e aí você tem uma discussão do que você poderia fazer. Eles aplicaram mesma norma, não acho que é um absurdo, não, mas acho que tem uma discussão sobre isso. E concordo com o Renato de que bolha, rede social é uma certa bolha, porém, o meu entendimento é sim, de todas a amostragem, que a torcida não está muito do lado do Pedro, não, porque ele se colocou acima do clube. A partir do momento que ele não apareceu para treinar e que ele não quis entrar em campo. Foi agredido, foi o fato mais grave, mas ele cometeu dois atos de É. indisciplina em relação ao clube, uma demonstração, inclusive com o restante do grupo, de que. Porque ele podia não ter aparecido segunda-feira, por exemplo, né? Tinha sido agredido. É, Aí ligava e falava, ó, não estou em condição de ir, tal, mas não foi isso que ele fez, né? Ele não apareceu simplesmente, e muito depois ele foi dar qualquer sinal de vida. Então eu acho que isso aí pega mal, inclusive dentro do grupo, porque imagina qual é a mensagem que você está passando. Ó, um se recusa a não entrar em campo, depois não aparece para treinar. Se todo mundo puder fazer isso, vira uma esculhambação. Aí não dá para a gente ficar pedindo profissionalismo da diretoria e de cobrança dentro do. E se é permitido a um cara que é estrela, que é um jogador super importante, foi o jogador mais importante da Libertadores do ano passado, mas que é permitido a ele fazer qualquer coisa. Então,
tinha que ser botado um freio ali, e eu acho que isso foi colocado, acho que a atitude foi correta. Só discordando de uma coisa, peraí, só uma diga lá, coisinha, diga lá, Tilone. vai falar. Claro, O claro. Pedro não se recusou a entrar em campo. Ué, como é que ele vai entrar em campo sem aquecer? Ele estava aquecendo Se não até aquece, 5 não entra em minutos. campo. Rodrigo, me ouve, por favor. Bom. Ele estava aquecendo até 5 minutos antes de dar a confusão. Quando ele, não estou dizendo que ele estava certo, não. Acho que ele estava errado. Só que a leitura de que ele não quis entrar em campo é exagerada. Porque, na verdade, ele percebeu que o ataque já tinha tido as medidas que o São Paulo queria. Ao colocar o Luiz Araújo e o Cebolinha, ficou implícito que ele não ia mexer mais no ataque. Claro, tudo bem, o Gabriel podia ter se machucado e ele precisava entrar. Ok, mas daí a dizer que ele se recusou a entrar em campo, eu acho um exagero, me desculpe. Marília, quem é o... Faça um ranking aí do maior de quem tem o maior prejuízo e de quem tem o menor prejuízo nessa história toda. Flamengo, Pedro, torcida, Sampaoli, enfim. Peço desculpas pelo telefone que está tocando aqui, eu não consigo... Bom, parou. Então, o ranking eu não consigo estabelecer. Eu acho que a punição de tirá-lo do jogo pune o Flamengo, basicamente. Ele é o principal reserva nesse momento do Gabigol, tem uma quantidade de gols impressionante, é um mata-mata. Acho que se fosse a semana, eventualmente na outra semana, no mata-mata contra o Fluminense, a punição não ia ser essa. Acho que o adversário, o seu Olímpia, ajuda, como ajudou o Gabigol estar machucado na outra punição. Acho de fato seu Olímpia. O jogo facilita essa demonstração de poder e gestão que está cada vez mais claro. Até o ano passado, a gente considerava o elenco do Flamengo superior a qualquer comissão técnica e nada respingava no elenco do Flamengo. O problema é que o Dorival não fazia o time jogar, não sei o que, era o problema do telão, era o problema do Domenech. Todos os problemas do Flamengo, e muitos deles eram mesmo, ficavam orbitando na figura do técnico. Desde o começo do ano, há um movimento de você transformar os jogadores, eventualmente, em vilões de alguns pedaços. Não estou dizendo que eles não têm responsabilidade, mas isso não vinha acontecendo. Tem uma decisão do Flamengo de mirar no que o Palmeiras tem de melhor, que é a gestão de grupo e de departamento de futebol, do ponto de vista do futebol e não do dinheiro. E aí dá ao técnico autonomia, tentou e arrastou o Vitor Pereira até quando deu, tentando dar ao Vitor Pereira autonomia para escalar quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse, no esquema que ele quisesse, etc. Não funcionou. E aí, quando traz o Sampaoli, ele dobra a aposta. Ele dá ao técnico que tem as características que o Sampaoli tem. Ninguém descobriu agora que o Sampaoli não é amigo de jogador, que o Sampaoli não dá bom dia, boa tarde, boa noite, não fica amigo de ninguém. Ele dobra a aposta nesse tipo de chefia para colocar esses jogadores, entre aspas, nos eixos. Eu não compro nem a narrativa que a culpa é só do técnico, ou é só dos jogadores que escolhem jogo de campeonato. Também não compro isso. Acho que tem as culpas e os louros podem ser divididos. No caso do Pedro, eu discordo e concordo com os dois em alguns pontos. Mas sigo na mesma opinião que eu tinha na segunda-feira. Me parece absolutamente bizarro que numa semana que você tem um empregado seu sendo agredido violentamente e de forma humilhante na frente dos seus colegas de trabalho, que a gente tenha dado, que o Flamengo tenha dado mais ênfase à indisciplina dele do que à queixa dele de que ele está sofrendo covardia psicológica. Sobre isso, a gente continua sem saber nada. Nem se o Pedro falou isso por falar, nem o que ele quis dizer com isso, e nem o que o Flamengo está fazendo em relação a possível covardia psicológica, fecha aspas, que o Pedro se diz... Eu publiquei um texto sobre isso, Marília. Explicando eu ia botar o Rodrigo na conversa, diga lá. Não, se quiser eu entro daqui a pouco, mas eu publiquei mais ou menos o que estava levando ele a usar essa expressão. Eu acho que não dá para tratar em disciplinas diferentes, e eu não acho que pode ignorar a indisciplina do Pedro. Eu acho que o Flamengo, nesse momento, de novo, agora ele triplicou a aposta. A comissão técnica tem razão, os jogadores têm que obedecer. E o Pedro perdeu tudo que ele podia perder essa semana. Perdeu um pouco da dignidade ao apanhar na frente de todo mundo, perdeu qualquer força que haveria, eventualmente, para tentar ser titular, se é que ele está forçando essa situação,
e perdeu parte da torcida. Eu tenho a leitura, é só entrar aqui nos comentários ou nos comentários dos outros programas, o Pedro virou um mimizento. É isso que ele virou. Diga lá, Rodrigo, você falou que escreveu sobre isso, né? Sobre. Dando uma versão dos dois lados, o que estava incomodando dos dois lados e por que eles tinham um problema ali, o Sampaoli e o Pedro, né? No caso do Pedro, a questão da covardia psicológica que ele entendia era que a forma como o Sampaoli lidava com ele, especialmente uma frase que ele disse depois do jogo contra o Grêmio, que ele falou, você é muito religioso e não briga pela posição, que eu entendo, pelo menos na minha parte, que é uma frase imprópria, porque você não tem que ficar falando da religião de ninguém. E eu acho que, da parte do São Paulo, que ele entendia que não faltava empenho para determinadas, cumprir funções, melhorar em determinadas funções que ele queria que ele melhorasse, principalmente marcação ali, pressão. O que eu acho que entendo ali dos dois é que tem um desencaixe ali de personalidade. O São Paulo é isso, que a Marília citou, ele é um cara que é ríspido, seco e direto, e o Pedro é um cara que espera que as pessoas tratem ele com uma certa atenção. Então, as duas coisas não se casam e por isso eles têm um problema. Eu acho que o problema da agressão, que é o ponto mais grave, é um ápice de uma relação que tinha esse atrito aí causado por essas duas naturezas díspares, né? E aí eu acho que elas vão continuar, porque o São Paulo continua lá, tanto que as notícias todas publicadas, né, foi que ele nem conversou com o Pedro, o que, na minha opinião, é um erro. Afinal, aconteceu isso tudo, você vai e não fala com o seu subordinado, eu não consigo entender como é que um gestor não deixa de falar com a pessoa. Mas eu acho que tem essa questão, sim, que a Marília está falando, eu acho que ele ficou visto como uma pessoa que cria muito, reclama muito por pouco, que é a expressão que a gente usa, eu não gosto de falar mimizento, porque virou uma coisa, né, de... Como é que é? Parece que é usado por pessoas que atribuem, não levam mais em consideração o sentimento de ninguém, né? Elas dizem mimimi, isso. Exatamente. E eu acho que ele tem reclamações pertinentes e tem outras que talvez sejam exageradas e sim que a torcida está vendo quase tudo que ele faz como uma reclamação exagerada e está ficando mais do lado da comissão técnica da diretoria nesse momento. Agora, Renato, diante... Peraí, só perde 2 jogos que você vai ver se alguém vai ficar do lado do São Paulo. Pois tem isso, né? A arma do que o Pedro tem agora para reverter essa situação é o Flamengo começar a patinar, né? Me parece que é isso, porque o São Paulo, ao que parece, não vai com a cara dele, não gosta do jeito que ele joga. Só que em contrapartida não é um jogador normal, não estamos falando de um jogador comum, é um cara que foi para a Copa do Mundo, né? Não é o Marinho, que não gosto do Marinho, então você vai embora. Não é assim, com todo respeito ao Marinho. O Tirone, o Sampaoli é sabidamente, desde que passou pelo Santos, um treinador de pouquíssimo relacionamento com seus jogadores. Para você ver, o Boçal, o Pablo Fernandes, que foi mandado embora, era o cara que mais se relacionava com os jogadores. Era ele que fazia o meio-campo de conversa com os jogadores. O Sampaoli não. O Sampaoli só fala com os jogadores sobre parte tática e pronto, acabou. O Sampaoli é um caos ambulante. Ele é um caos careca que anda lá pelo ninho do urubu, entendeu? Agora, tá, como é que se diz? Se segurando numa série que parece espetacular, mas se você for olhar, está longe de ser uma grande série em termos de desempenho. O jogo Flamengo-Atlético Mineiro, que foi realmente uma virada, uma vitória espetacular, o Flamengo não jogou bulhufas. O Flamengo virou aquele jogo no talento do Arrascaeta, ponto. O Atlético Mineiro... Você acha que foi só jogada individual, Renato? Você acha que ali foi só jogada individual aquele jogo? Acho não, tenho certeza. O Atlético Mineiro poderia ter metido 3 A jogada do segundo gol não foi coletiva. Ai, beleza, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. Você acha isso aí jogada importante? Se não tivesse o Arrascaeta para meter aquela bola, ia ficar tocando até agora. Ia estar ganhando o Atlético assim Mineiro. Que faz gol, Renato. Você tira o outro time do balanço. Bom, se a gente quiser viver como década de 50 ficar só olhando o que acontece no final do jogo, aí é perfeito. Vai ser análise ali pura e simples. O cara que fez o gol. Isso é na sua opinião, Marcos. Ô, Rodrigo, me desculpe, isso é a sua opinião. A minha é completamente diferente. O Ancelotti não fica com os times dele tocando bola para lá e para cá. Tem várias maneiras de jogar que não ficam tocando bola para lá e para cá.
Mas a minha discussão não é essa. Porque se fosse tocar a bola para lá e para cá e jogar, mas o Flamengo não joga. Teve essa jogada que todo mundo ficou em êxtase. Como ficaram em Flamengo êxtase... contra o Grêmio não jogou? Jogou bem. Esse foi um jogo que ele jogou bem. De fato. Agora, e contra o América Mineiro? E contra vários outros jogos aí, que foram contra o Nublense. Não jogou nada. As grandes exibições do Flamengo você conta numa mão. Você não acha que a média hoje é muito superior ao que era o início do ano? Pô, mas aí você está falando de Vitor Pereira, né? Aí é covardia, né? Você está falando de Vitor Pereira, um dos piores. Agora, você acha que esse time dele joga mais do que jogou o do Dorival? Que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Com uma campanha na Libertadores. No final, não estava jogando grandes coisas, não. Depois que tinha ganho tudo, meu querido. Depois que tinha ganho tudo. Que aí aquele departamento de futebol do Flamengo... A final contra o Corinthians já não é um bom jogo. O último jogo contra o Corinthians já não é um bom jogo. O jogo contra o Atlético Paranaense também é um jogo razoável. Não foi essa Coca-Cola toda. Segundo tempo do jogo contra o Corinthians. Apenas o segundo tempo. Num jogo que o Flamengo estava sem o João Gomes e tinha um outro desfalque que eu não me lembro que era importante. Gente, o Flamengo fez uma campanha na Libertadores que nem o Jesus fez. Que nem o time do Zico fez. Ele ganhou todos os jogos, exceto um que ele empatou porque o gol do adversário não foi anulado pelo VAR. Porque foi irregular. Me desculpe, o São Paulo vai ter que comer muito arroz e feijão ainda para levar o Flamengo a fazer uma campanha dessa. Então, agora, nesse aspecto... Pode falar, Renato, desculpa. Diga. Que eu ia entrar no adversário de hoje. Nesse aspecto, o adversário de hoje me parece bom, né? Para o momento do Flamengo. Não é exatamente um adversário muito forte, dá para fazer um bom resultado aí. É uma teta, vamos combinar? É uma teta, né? O Olímpia está em crise, mandou o Diego Aguirre embora, não ganha 6 rodadas. É uma teta. Só falta o Flamengo se complicar contra essa baba do quiabo. Porque o adversário de hoje é uma teta. É a mesma coisa que jogar com o Maringá em casa e meter 8. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, o problema ali, ele vai além do São Paulo. O São Paulo não é o principal problema. O principal problema é o departamento de futebol. Porque quando você tem um departamento de futebol em que 2 gerentes de futebol são o Fabinho e Juan, e o supervisor é o Gabriel Skinner, companheiro de jogadores na balada, você não consegue saber nada. Ou se você sabe, você não toma atitude. Alguém tem dúvida de que esse problema do Pedro com o São Paulo, com a comissão técnica, já estava ruminando na Gávea há algum tempo? Na Gávea não, perdão, no Ninho do Urubu? Claro que estava. Aquilo não aconteceu, não brotou do nada no finalzinho do jogo contra o Atlético Mineiro. É óbvio que não. Agora, algum desses 3 personagens, e mais o Marcos Braz, e o Bruno Spindel, ninguém foi capaz de perceber isso. Ninguém percebeu que tinha que agir. Ninguém acha que o Flamengo precisa de um psicólogo com um elenco de estrelas como esse, disputando posição. Ah, gente, pelo amor de Deus, o buraco no Flamengo é muito mais embaixo. O grande mérito que eles têm é que eles realmente fizeram, desde 2019, um elenco espetacular. Um elenco, em termos de talento, o principal elenco do continente. Então, apesar de toda a esculhambação que é o departamento de futebol do Flamengo, troca técnico a cada 6 meses, às vezes até menos do que isso, no caso do Vitor Pereira foram 2. Renato, você pede troca de técnico a cada 3 meses? Não, não é questão de eu pedir troca, Rodrigo, eu só não sou... Você critica como que tendo que sair. Como é que Rodrigo, você pensa que tem que trocar a cada momento? Cada vez que escolhe mal, tem que trocar. Porque eles escolhem mal. Eles escolhem pessimamente. Eles escolheram o Domenech... Você acha que 2 meses o trabalho já está feito, o time fica pronto. Você está me dizendo, então, que o Flamengo deveria ter continuado com o Vitor Pereira, é isso? Não. Depois de perder as 5 taças que disputou, recebeu o time campeão da Copa do Brasil. Ele já está em Portugal, voltou lá, já deu entrevista do Corinthians e Flamengo, mas já está longe dessa... Ele foi demitido com 2 meses. Na verdade, ele não deveria ter sido contratado. Porque o Dorival não deveria ter sido demitido.